Meus irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Coisa boa nós estarmos mais uma oportunidade reunidos para louvarmos ao Senhor nosso Deus e recebermos a sua poderosa palavra. Aproveitando que você está tão gentilmente de pé, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas, e disseram: O vosso mestre não paga as didraqumas? Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Você pode dizer glória a Deus? Assente-se com a sua Bíblia aberta, por favor, e redobre a atenção para mim por alguns minutos. Meus irmãos, eu estava esta semana orando ao Senhor, pedindo uma palavra para esta noite, tendo em vista que esta igreja está em um propósito, buscando e crendo que Deus é capaz de prover e suprir todas as necessidades do seu povo. E o Senhor trouxe ao meu coração o texto bíblico que nós acabamos de ler, que acredito eu ser do conhecimento da boa parte, se não a maioria, de todos que aqui estão. O milagre em questão só é contado aqui no Evangelho segundo Mateus nos escreveu. Nem Marcos, nem Lucas, nem João relatam este milagre, apenas Mateus. Isso acontece porque cada evangelista relatou, escreveu aquilo a respeito do Senhor Jesus que mais lhe atraiu a atenção, que mais lhe chamou a atenção. E Mateus, que você também conhece por Levi, antes de se tornar apóstolo, antes de ser discípulo, ele era publicano, coletor de impostos. Logo, um milagre envolvendo o pagamento de um tributo era algo que lhe atraiu a atenção e por isso ele registra aqui no seu relato sobre a vida de Jesus. Porque Jesus é assim. Jesus é a única pessoa que, quando nós olhamos para Ele, sempre há algo nele com o que nós vamos nos identificar. Mateus olha para este milagre e escreve-nos a respeito de como foi que o Senhor Jesus realizou esta poderosa provisão. A única provisão, o único milagre da Bíblia que o Senhor Jesus fez envolvendo dinheiro. O Senhor Jesus fez muitos milagres, multiplicou pães e peixes, acalmou tempestades, expulsou demônios, mas provisão financeira miraculosa é a única vez que ele fez enquanto esteve aqui na terra. Outras vezes o Senhor Jesus sempre viveu de ofertas voluntárias e viveu tranquilamente nesta terra. Milagre de provisão financeira é a primeira e única vez registrada na Escritura, feito pela mão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, enquanto aqui esteve, ele nunca teve problema com o dinheiro, porque o dinheiro em si não é problema. O problema não é o dinheiro, o problema está no nosso coração. O problema não é ter ou não ter dinheiro,
O problema é não se deixar dominar pela presença do dinheiro e não se desesperar pela ausência do dinheiro. O problema não está nos bens, o problema está no coração do ser humano. Por isso que a única coisa nesta terra que o Senhor Jesus chamou de uma divindade, chamando de Mamon, foi justamente o dinheiro. Porque uma vez que o coração do ser humano não é transformado, não é convertido, o dinheiro tem a capacidade de competir no seu coração pela prioridade que só deve ser dada a Deus. Mas isso só acontece no coração de alguém que não é convertido, porque no coração de quem é convertido, ele sabe que mais importante do que juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e corrói, é juntar tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam e não roubam, é lá que está o nosso tesouro. Aleluia! O Senhor Jesus realiza este milagre. Eu gostaria que você acompanhasse o texto com a sua Bíblia aberta. A partir do versículo 24, o texto diz para nós assim: e chegando eles a Cafarnaum. Essa informação é importante porque eles estão voltando à cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi o local onde o Senhor Jesus mais realizou sinais, prodígios e maravilhas. E ele passou um período longe desta cidade. O Evangelho de Mateus nos conta que ele passou por Tiro, por Sidom, por Cesareia de Filipe, foi até o Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João viram a sua glória, viram a nuvem o envolvendo, ouviram a voz do Pai. E depois que desceram da montanha, eles viram o Senhor Jesus libertando aquele menino que sofria atormentado por espíritos malignos e que os outros 9 discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Depois de fazer toda esta obra, o Senhor Jesus volta para a cidade de Cafarnaum. E quando chega em Cafarnaum, quando chega em casa, tem uma necessidade esperando por eles. Eu gostaria que você se identificasse com esse texto, porque a Bíblia mostra para nós que eles acabaram de sair da transfiguração. Acabaram de ver Jesus expulsando demônios no pé do monte da transfiguração, e agora eles chegam em casa e têm uma necessidade. Quando eles estavam no alto da montanha, vendo aquela glória se manifestando, Moisés e Elias na montanha, eles sequer queriam sair de lá. Pedro chegou a dizer: Senhor, vamos construir 3 tendas aqui, uma para ti, outra para Moisés e outras para Elias. Eles não queriam descer da montanha, eles não queriam voltar para casa, mas eles precisaram descer da montanha. E chegando em casa tem uma necessidade. Eu tenho certeza que enquanto eles estavam lá no alto da montanha, vendo aquela glória, eles não pensaram nas necessidades de casa. Eles não pensaram nas preocupações de casa, eles não pensaram nas responsabilidades de casa, porque isso é muito comum. No ambiente de glória, no ambiente de presença de Deus, no ambiente de adoração, a gente até esquece das nossas preocupações. Quando a gente sobe essas escadas, ouve os louvores, ouve a palavra, sente a presença de Deus aqui, a gente até esquece que o boleto está vencido, a gente até esquece que tem a fatura para pagar, a gente até esquece que a gasolina vai subir essa semana, a gente até esquece destas coisas, mas a gente não fica aqui
Daqui a pouco tem a bênção apostólica e a gente volta para casa. E aí, quando chega em casa, existem necessidades e preocupações nos esperando. Só que uma coisa consola o nosso coração. O que, pastor? Que o Jesus da montanha é o Jesus que vai para casa junto com a gente. Aleluia. O bom de caminharmos com Jesus é isso, irmão, porque nós não vemos a glória só na transfiguração, nós não vemos a glória só na montanha, nós não vemos a glória só no culto, nós não vemos a glória só nesse ambiente, não. Caminhar com Jesus é ver a glória no alto da montanha, é ver libertação no pé da montanha, mas é viver provisão dentro de casa também. Aleluia. Pastor, qual é a necessidade que está esperando por eles em casa? A necessidade que está esperando por eles era o tributo do templo. Que tributo é esse, pastor? Preste atenção para você se localizar. Esse tributo deveria ser pago por todo o homem acima de 20 anos de idade. Não era um tributo romano, era um tributo religioso. A primeira vez que ele foi instituído está lá em Êxodo capítulo 30, quando Deus instruiu Moisés a dar a orientação ao povo que todas as vezes, ouça isso, que se fizesse a contagem do povo, a numeração do povo, a fim de não haver pragas no meio do povo, os homens deveriam pagar meio ciclo de prata ao santuário. Meio ciclo corresponde a 2 dracmas. É por isso que no texto aparece o nome de dracmas, que correspondem a 2 dracmas ou meio ciclo. Todas as vezes que se fazia a contagem do povo, a numeração do povo, se pagava este tributo. Isso foi estabelecido no tempo de Moisés, na época do Êxodo. Voltou a vigorar depois de um tempo esquecido, na época do cativeiro, nos dias de Neemias. Neemias capítulo 10 diz que foi instituído devido à pobreza do povo, nem meio ciclo, mas 1/3 de um ciclo, para que todas as vezes que se fizesse a contagem do povo, se pagasse esse tributo. Nos dias de Jesus, se seguia a prática que voltou em vigor nos dias de Neemias, mas com o valor da época de Moisés. Todos os anos se fazia a contagem do povo, e todos os anos um homem acima de 20 anos precisava pagar esse tributo, para não haver praga no meio do povo. Por isso o nome do tributo também era resgate da alma, porque simbolicamente ele está resgatando a sua alma das pragas, resgatando a sua alma do juízo de Deus, e esse valor era usado para manutenção do templo, para manutenção e serviços na casa de Deus. É esse tributo que estão questionando se o Senhor Jesus vai ou não vai pagar, se o Senhor Jesus vai ou não vai contribuir. E a pergunta que eu lhe faço é: por que deste questionamento? Por que estão questionando se Jesus vai ou não pagar esse tributo no templo? Ora, irmãos, eles fazem esse questionamento porque o Senhor Jesus teve inúmeros embates com os líderes religiosos que trabalhavam no templo. Vou citar para você alguns exemplos. O Senhor Jesus certo dia chegou no templo e virou as mesas dos cambistas, que fizeram da casa de Deus um ponto de comércio ilegal, e colocou esses homens para fora. O Senhor Jesus teve embate com os fariseus, que ao invés de contribuírem com os pais na velhice, eles diziam corbã, ou seja, este valor vai ser usado na casa de Deus, e assim desonravam o mandamento de Deus. O Senhor Jesus já teve tantos embates com eles a respeito destas questões, que fica questionamento agora:
será que ele vai pagar? Será que ele vai arrumar conosco mais alguma discussão? Será que ele vai ter conosco algum desentendimento? Ou ele vai cumprir a lei, que é pagar as dracmas, as 2 dracmas, o meio ciclo para a manutenção do templo? Olhe para mim e me ouça, irmão. O Senhor Jesus nasceu sob a lei. Como um homem nascido sob a lei, Jesus cumpriu toda a lei. Na realidade, ele foi o único que pisou nessa terra que cumpriu 100% toda a lei de Deus. O Senhor Jesus nunca combateu a lei de Deus. O Senhor Jesus combatia os excessos e as hipocrisias, nunca a Escritura. E eu sei que o que eu vou dizer é difícil dar um glória, mas me ouça. Espere de Jesus que ele se levante contra a hipocrisia, mas nunca que ele se levante contra a sua palavra. Espere de Jesus que ele discorde da hipocrisia, mas nunca que ele se levante contra a Escritura. Vou lhe dar alguns exemplos. O Senhor Jesus falou contra a prática hipócrita de desfigurar o rosto para mostrar que estavam jejuando, mas o Senhor Jesus nunca falou contra o jejum. O Senhor Jesus repreendeu a prática de orarem pelas praças para mostrar para os outros que estavam orando, mas ele nunca falou contra a oração. O Senhor Jesus repreendeu a prática de buscarem os primeiros lugares na sinagoga, mas ele nunca falou contra nos reunirmos. O Senhor Jesus falou contra a prática de mostrar que estavam dando as maiores ofertas, mas ele nunca falou contra contribuir com a casa e com a obra de Deus, porque a hipocrisia de alguns não torna a palavra mentira, a palavra continua sendo verdade. A palavra continua sendo verdadeira. Deixa eu apertar mais um pouquinho, depois vem o óleo, me ouça. Hoje, muitas pessoas, baseadas na hipocrisia de alguns, e aí você me ouve falando: pastor, como assim hipocrisia de alguns? Tem hipocrisia no nosso meio? Ou se tem, irmão, onde tem ser humano tem coisa errada, tem hipocrisia no nosso meio também. E aí, baseado nisso, no erro de meia dúzia, que não são a maioria, pessoas usam da desculpa da hipocrisia de alguns para distorcerem a palavra, como se Jesus concordasse com o pecado deles. Tem gente aí hoje que quer um Jesus light, quer um Jesus contrário à palavra, e quando a gente prega contra o pecado, quando a gente fala contra o pecado, esse povo se levanta, estufa o peito e diz: mas lá na igreja está cheio de hipócrita, vocês são só juízes e só sabem falar contra a vida dos outros, e aí fora estão criando um Jesus de mentirinha. Eu vou dizer uma frase para você levar para casa. Essa frase não é minha, é de C.S. Lewis. Ele diz assim: se o seu Deus só concorda com você, então o seu Deus é você mesmo. Se o seu Deus só concorda com você, então o seu Deus é você mesmo. Jesus falou contra a hipocrisia, mas Jesus pregou contra o pecado e viveu toda a palavra. Então lá vai um recado: para de olhar para a hipocrisia e para o erro de alguns e busque viver a palavra como Jesus viveu. Aleluia. Então por isso eles estão questionando: será que ele vai ou não vai pagar? E aí, com quem que eles vão tirar satisfação se Jesus vai ou não cumprir a prática das didracmas? Eles vão perguntar, olha o versículo de número 24, eles não vão questionar a Jesus. O texto diz que eles vão cobrar a Pedro. Eles perguntam para Pedro se Jesus vai ou não pagar as didracmas. E aqui Deus trouxe algo ao meu coração a dizer para você. Jesus sempre será cobrado
por meio dos seus discípulos. Acostume-se com isso. Eu vou repetir. Jesus sempre será cobrado por meio dos seus discípulos. Acostume-se com isso. Quando ele comia com publicanos e pecadores, as pessoas não falavam com ele, falavam com os discípulos. Vosso mestre come com publicanos e pecadores. Porque Jesus sempre será cobrado por meio dos seus discípulos. O mundo, sempre que quiser cobrar a Cristo, fará isso por meio de nós. Porque o mundo não olha para Jesus e diz nosso mestre. O mundo olha para a igreja e diz o que falou para Pedro: o vosso mestre. Quando o mundo quer respostas, quem é questionada é a igreja. Quando o mundo se revolta contra Jesus, quem é afrontada é a igreja. Quando o mundo se sente ofendido pela mensagem de Jesus, quem é perseguida é a igreja. Só que eu vou lhe dizer uma palavra: não se irrite quando isso acontecer. Quando você for questionado, afrontado e até mesmo perseguido por causa de Jesus, se alegre, porque só passa isso quem é discípulo. Só vive isso quem é discípulo. Só passa por isso quem segue ele e quer uma razão para ir para casa de cabeça erguida e abençoado. Jesus está vendo de dentro de casa o que está acontecendo com Pedro do lado de fora. Então a igreja pode ser cobrada, perseguida e afrontada, mas Jesus está vendo tudo. Descansa o teu coração. E agora eu lhe digo mais: se ele viu de dentro da casa de Cafarnaum, você acha que ele não está vendo do alto e sublime trono onde ele está sentado? Descansa o teu coração, porque ele está vendo tudo. Aleluia! Vendo tudo. E aí, nesse contexto que Pedro é questionado se o Senhor Jesus paga ou não as dracmas, Pedro é daquelas pessoas que responde meio sem pensar, olhou para os cobradores e disse só uma palavra. Qual é? Sim. Vosso mestre paga? Sim, ele paga. E aí o texto diz no versículo 25, que depois de dar a resposta, Pedro vai para casa. O Senhor diz para ele: Pedro, então vamos fazer o seguinte, versículo de número 27, para que não escandalizemos. A palavra escandalizar significa fazer tropeçar. O que Jesus está falando é: Pedro, para que ninguém tropece nessa verdade, eu vou pagar o tributo. O que o Senhor está me ensinando é algo duro de se pregar e difícil de se ouvir. Ele está ensinando que algumas vezes é melhor abrirmos mão do direito que temos, para não gerarmos uma ofensa em alguém. Melhor do que ter direito é não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. O que o Senhor Jesus está dizendo é preferível perder algumas coisas para não perdermos algumas pessoas. E eu sei que, glória a Deus, engasga um pouquinho agora, mas em um mundo que se ama as coisas e se usa as pessoas, Jesus está me ensinando que eu preciso usar as coisas e amar as pessoas. O que o Senhor Jesus está ensinando para nós é que algumas vezes nós precisamos abrir mão da nossa razão, abrir mão do nosso direito, para não perdermos algumas pessoas. Mas pastor, isso é tão difícil. Se fosse fácil de fazer, não estava na Bíblia. Está na Bíblia justamente porque é difícil de fazer. Mas na hora que você precisar fazer isso, vou te dar uma receita. Qual é, pastor? Olhe para Cristo. Porque tudo que nós precisamos fazer é não gerar escândalo, para não fazer ninguém cair. Mais do que isso fez Jesus. Por quê? Porque enquanto eu preciso evitar que alguém caia, Jesus abriu mão do seu direito para levantar quem estava caído.
Eu só preciso abrir mão às vezes da minha razão e do meu direito para ninguém tropeçar. Jesus abriu mão do céu de glória para levantar eu e você que estávamos caídos. Não, vou falar de novo. Enquanto eu não preciso gerar e não posso gerar a ofensa, o Senhor Jesus abriu mão do seu direito para perdoar a minha e a sua ofensa. Aleluia. Então ele está dizendo para Pedro: Pedro, aprenda que quando nós servimos a Deus, tem hora que nós precisamos aparentemente sairmos no prejuízo, mas que no reino de Deus você está saindo no lucro. Então faz o seguinte, rapaz: pega um anzol, vai lá no mar e vai pescar. Pedro era pescador profissional. Foi cantado aqui pelo nosso irmão um louvor lindo, falando sobre aquela pesca maravilhosa de Lucas 5, coisa poderosa. E eu imagino Pedro pegando um anzol, indo no mar para pescar. Quando Pedro chega no mar da Galileia, dá para você visualizar a cena comigo? Pedro era pescador profissional, ele tinha outrora barco, ele tinha rede, e ele, quando deixou tudo para trás, ele teve uma pesca tão poderosa, mas tão sobrenatural, que precisou chamar outro barco para ajudar a levar os peixes para a praia. Agora chega Pedro no mesmo mar, sem barco, sem rede, só com uma linha e com um anzol. Talvez eu imagino que Pedro chegou lá, e quando ele estava tão acostumado a entrar em barcos, puxar rede, eu imagino Pedro chegando lá sozinho, sentando ali numa pedra, jogando a linha e esperando. Penso eu que as pessoas estavam passando ali, olhando e falando: como Pedro caiu de nível. Como Pedro desceu de nível. Não tem mais barco, não tem mais rede, não tem mais aquele tanto de peixe. Olha ele agora sentadinho aí numa pedra, só com uma linha e só com um anzol. Não bastasse isso, quer mais? É o único milagre da Bíblia que Jesus faz com um peixe só. Porque Lucas 5 tinha tanto peixe que usaram 2 barcos. João 21 foram 153 grandes peixes. Até na multiplicação o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Aqui Pedro vai pescar um peixinho só. E aí para os pentecostais: e quem foi que disse que só é milagre quando tem muito? Pergunta aí para o teu irmão: quem disse que só é milagre quando tem muito? Pergunta: quem disse que só é milagre quando tem muito? Quem disse que só é milagre quando precisa de 2 barcos? Quem disse que só é milagre quando tem 153 peixes? Quem disse que só é milagre quando não dá para arrastar? Tem um peixe só, mas é milagre. Tem um peixe só, mas é milagre. Tem um peixe só, mas é milagre. Verdade que é milagre com um peixe só, que Jesus disse para ele assim: Pedro, você vai lá, e na hora que você lançar o anzol na água, olha o que o texto diz: você vai tirar o primeiro peixe. Por que o Senhor Jesus enfatiza primeiro? Pedro, quando você tirar o primeiro, você abre a boca dele. Porque Pedro tinha instinto de pescador. E se Pedro pescasse o primeiro, sem Jesus falar que era aquele, o que ele ia querer fazer? Pescar mais. O mar está para peixe, eu vou tirar mais. Mas Jesus falou: não quero que você pesque o segundo, eu quero que você fique só com o primeiro. Porque eu vou fazer milagre só com um peixe.
Porque você precisa aprender a ver provisão nas pequenas pescarias. Eu vou repetir, você precisa aprender a ver provisão nas pequenas pescarias. Eu estou pregando um Deus que abre mar, um Deus que abre rio, um Deus que derruba muralha, um Deus que para sol, para lua, faz fogo descer do céu, multiplica pão, multiplica peixe, enche barco. Mas se tiver uma linha, um anzol e um peixe só, Ele faz milagre do mesmo jeito. Ele provê do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma palavra para você, e eu sei que você precisa ouvir isso. Se o sobrenatural acontecer na tua vida de forma extraordinária, é Deus. Mas se a providência for específica, também é Deus. Não, fala de novo. Irmão, se Deus mandar um anjo aqui, se Deus me der uma profecia, se paralítico levantar, se cego ver, é Deus que está fazendo. Mas você acordou cedo hoje vivo, também foi Deus. Tinha pão na tua mesa, era Deus. Tinha um teto na tua cabeça, era Deus. Tinha roupa para você vestir, é Deus. Chegou vivo nesse culto, é Deus. Está de pé na presença dele, é Deus que está te sustentando, é Deus que está fazendo, é Deus que está te mantendo. Oh, glória! Ai! Quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite? Nós precisamos aprender a ver a provisão de Deus das pequenas pescarias. Irmão, a complexidade desse milagre. O povo está olhando para Pedro lá sentadinho na pedra, com uma linha só, um anzol só. E o povo não tem ideia da complexidade do que está acontecendo ali. Por quê? Irmão, pensa comigo. Jesus viu o que aconteceu do lado de fora da casa, sendo que ele estava do lado de dentro. Jesus viu na hora que a moeda foi perdida por alguém e caiu na água daquele mar. Jesus viu na hora que o peixe foi lá e engoliu aquela moeda. Mais do que isso, ele viu o caminho que o peixe fez, do lugar que ele engoliu até o lugar que Pedro ia pescar. Ele sabia a hora que Pedro ia chegar, a hora que Pedro ia sair, a hora que Pedro ia jogar a linha, a hora que Pedro ia pegar o peixe. Ele sabia que era o primeiro peixe, ele sabia a hora certa. E agora eu vou dizer uma palavra para você ir para casa abençoado. Se Jesus fez isso por presciência ou por onipotência, eu não sei. Pastor, qual é a diferença? Presciência é ver o futuro. Se ele viu as coisas acontecendo e não agiu, só viu, é presciência. Mas se ele fez acontecer, é onipotência. Eu não sei se ele fez por presciência ou se ele fez por onipotência. Eu só sei que Pedro viveu providência. Providência, providência. Levante a mão aí que eu vou profetizar. Seja por presciência, seja por onipotência, o que você vai viver é providência, é providência, é providência. Quem acredita no que eu estou pregando? Quem acredita nesta palavra? Quem acredita nesta palavra? Oh, que levar a chama nós. Eu não sei se o que agiu ali foi a presciência. Eu não sei se o que agiu foi a onipotência. Eu só sei que Pedro está prestes a viver mais uma providência. A providência já estava preparada. Tudo que Pedro precisava era fazer o quê? Trazer para a superfície. Pega na mão de um crente aí do seu lado, vê se ele está no culto ainda. E diga: o que Deus tem para você já está preparado. É só trazer a superfície. Diga: é só trazer a superfície. Não, vou liberar de novo. Eu estou pregando para você que está tudo preparado. O banquete está preparado, a porta está preparada, o milagre está preparado. Já tem gente que entendeu, já tem gente que recebeu, já está preparado. É só trazer a superfície. É só trazer a superfície. Levante a mão que eu vou profetizar. Receba a direção de Deus para viver o que o céu preparou para você, para alcançar o que o céu preparou para você, para trazer à tona aquilo que Jesus já providenciou.
mais para você. Esse milagre de Jesus, essa provisão específica, tem algo peculiar nela. O quê? É um milagre que não mostra, meu amigo pastor Mauro, a conclusão. Não mostra. Não mostra. Só mostra Jesus falando, Pedro, vai lá. E a Bíblia não diz. E Pedro foi, jogou a linha e pegou o peixe. A Bíblia não diz. Lógico que aconteceu. Mas por que a Bíblia não diz? Está com a Bíblia aberta? A resposta está na própria Bíblia. Olha o capítulo 18. A Bíblia diz assim no versículo 1. Depois que Jesus mandou Pedro sair, olha o que o texto diz. Na mesma hora, chegaram os discípulos ao pé do Senhor, dizendo, quem é maior no reino dos céus? Por que o texto não conta como é que foi a ida de Pedro lá? Simples. Porque Mateus está contando, Jesus falando, Pedro, vai lá, pega o peixe, o primeiro que sair, você vai encontrar o estáter. Aí depois chegam os outros 11. Senhor, quem é maior? Aí Mateus, na mesma hora chegaram os outros. Sabe por que não tem a conclusão? Porque os outros chegaram para ficar debatendo quem era o maior. E aí eu acho algo lindo. Sabe por quê? Porque se tinha alguém que gostava desse tipo de discussão, era Pedro. Pedro gostava dessas discussões, irmão. Pedro gostava desses debates. Só que quando eu leio o texto, eu não vejo Pedro envolvido nesse debate. Por quê? Irmão, vou falar só uma vez. Porque enquanto os outros 11 estão brigando, Pedro está indo lá no mar viver mais um milagre. Pedro está indo lá no mar viver mais uma experiência. Irmão, receba esta palavra. Quem tem direção de Deus não briga por bobagem. Quem tem direção de Deus não briga por posição. Quem tem direção de Deus não fica brigando por posto. Quem tem direção de Deus não fica brigando por título. Para de se embaraçar com bobagem. Para de se embaraçar. Pedro, quando foi pescar, a palavra de Jesus para ele é: você vai pegar o peixe, vai abrir a boca dele, e a moeda que você vai encontrar é um estáter. Presta atenção no que eu vou dizer para você, para eu concluir meu sermão. Sabe quanto vale um estáter? 4 dracmas, ou 1 ciclo. Qual era o valor do tributo? Meio ciclo, ou 2 dracmas. Logo, um estáter corresponde a 2 tributos. Jesus poderia ter feito Pedro encontrar um peixe com 4 moedas na boca? Sim. Jesus poderia fazer Pedro pescar 4 peixes, cada uma com uma moeda? Sim. Mas ele faz Pedro pescar um só, com uma moeda só. E o tributo chamado resgate da alma valeria por Jesus e por Pedro. Ele não separa, vou falar só uma vez, o pagamento dele do pagamento de Pedro. Por quê? Para ensinar para Pedro: Pedro, não há metade de pagamento. O preço da minha vida também inclui a sua vida. O preço da minha vida também inclui você. O preço que eu pago da minha vida também é para o resgate da sua vida. Deixa eu falar para você: unidos em Cristo, o preço da vida dele é o nosso resgate. O maior milagre não é pagar o tributo. O maior milagre é resgatar a minha e a sua alma, resgatar a minha e a sua vida. Eu vou dizer uma palavra para os pentecostais aqui. Quando Pedro chega para pagar o seu tributo, para pagar o tributo de Jesus, eu imagino alguém falando: esse aqui é do seu mestre, cadê o seu? O meu está incluso no pagamento do meu mestre. Ele mandou dizer: está pago, 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 está pago. Levante a mão e receba esta palavra. O preço da tua vida, Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou.
Quantos foram resgatados, quantos foram alcançados, quantos creem nesta palavra nesta noite? Então se coloca de pé comigo, dando glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Olhe para alguém do teu lado aí, na sua direita, à sua esquerda, e diga: Jesus pagou o preço pela mim e pela sua vida também. Diga: Jesus pagou o preço pela mim e pela sua vida também. Olha para alguém e diga: está pago, está pago, está pago. Descansa o teu coração, já está pago, já está pago, já está pago, já está pago. Eu quero convidar você nessa noite. Segura um pouquinho, bem baixinho aí. Eu vou desafiar você, afastado do Evangelho e ouviu a palavra de Deus, alguém que quer voltar para Cristo. Está vindo a primeira pessoa para Jesus aqui na frente. Uma irmã, por favor, com ela. Uma irmã com ela. Eu não estou te oferecendo a Assembleia de Deus em Bom Jesus. Eu estou pregando um Jesus que é bom e quer mudar a história da sua vida. Última vez que eu pergunto: nós temos mais alguém para Jesus nessa noite? Sai correndo do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Sai correndo e vem, sai correndo e vem. Está chegando mais uma? Chegou mais uma vida para Jesus aqui na frente. Está vindo a terceira vida para Jesus aqui. Não, irmão, vou falar de novo. Está vindo a terceira vida para Jesus aqui. Tem mais gente que precisa voltar. Conto até 3 e oro. 1. Fica aí não, vem cá. 2. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá. Ô irmão, se é para Jesus, mistura a glória a Deus com essas palmas, mistura aleluia com essas palmas, mistura a glória a Deus com essas palmas, aleluia. Nós temos 4, chegou a quinta, chegou a quinta, chegou a quinta vida para Jesus também aqui na frente. Tá vindo mais uma, tá vindo mais uma, tá vindo a sexta vida para Jesus, tá vindo a sexta vida para Jesus, é vindo a sexta vida. A igreja levante as suas mãos para cá. Pastor Fábio, por favor, faça a oração e eu agradeço a minha oportunidade. Estendam as mãos para cá. Obreiros, imponham as mãos sobre eles. Obreiros, imponham as mãos. Deus, em nome de Jesus, vocês que vieram à frente, fechem os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, toma esta vida nas tuas mãos. Deus, escreva esse nome no livro da vida. Entra nessa casa, ó Deus, e com esta mudança que o Senhor hoje faz nessa senhora, nessa moça, nesse rapaz, ó Deus, nessa moça que primeiro veio, a moça que veio depois, Senhor, em nome de Jesus, com esta ação do Senhor, liberta essa família toda, liberta essa casa toda, faz a obra completa. Repreenda agora o diabo e as suas obras. Nós repreendemos o poder do diabo agora, repreendemos agora o poder da morte em nome de Jesus. Laços de morte sejam quebrados agora em nome de Jesus, porque hoje o Senhor traz vida, 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 vida com abundância. Deus, em nome de Jesus, toda opressão seja tirada agora, que os grilhões sejam tirados, ó Deus, e que haja uma mudança. Senhor, essa criança que se quebranta agora, Deus, em nome de Jesus, faz a obra completa em nome de Jesus. Deus, que a gente possa ver esses irmãos dando fruto na sua obra, dando fruto, Senhor, que eles possam ser plenamente transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Te damos graças, ó Deus, pela noite de paz que o Senhor nos deu. Te damos graças, ó Deus, por tua presença conosco, por mais uma vez o Senhor ter falado conosco através da sua palavra. Ó Deus, oramos pelos idosos, pelos enfermos que estão hospitalizados, os irmãos já citados e aqueles, ó Deus, que não citamos, mas o Senhor os conhece. Deus, dá-nos uma noite de paz, leva-nos em paz aos nossos lares. Ó Deus, guarde também o pastor Josué e sua família no retorno até Vitória, Senhor. Deus, vá com eles da mesma forma que o Senhor os trouxe até aqui.
Ó Deus, nós esperamos ansiosamente o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, e que nós nunca mais teremos que terminar o culto, porque estaremos te adorando de eternidade em eternidade. Fica conosco, Senhor. Guarda a tua igreja neste lugar, guarda os obreiros, as famílias, guarda o teu povo nesse tempo difícil. Ó Deus, e acende uma chama em nós. Ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Faça a tua obra em nós de forma completa. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam: